Quando criança, meu passatempo favorito era desenhar, misturar cores, reproduzir imagens e criar personagens. As minhas histórias favoritas eram as das princesas, porque assim como elas, eu queria descobrir quando seriam meus felizes para sempre. Quem seria o meu príncipe que traria esse final feliz? Eu cresci, desenhando meus dias até a vida adulta. Aos 20 anos, eu conheci ele, aquele que poderia ser o meu príncipe encantado. E quando nos encontrávamos, ele demonstrava todo o interesse do mundo nas coisas que eu falava e me fazia sorrir. E com ele, eu me sentia segura e completa. Nunca havia conhecido alguém tão interessado nos meus gostos, nos meus hobbies. Os primeiros sorrisos dele me mostraram que com ele, a vida poderia ser cor-de-rosa. Pouco tempo após esse cor-de-rosa, se transformou em um vermelho vivo, intenso, de pura paixão. Eu sou Eduarda, eu tenho 24 anos e sou ativista de direitos humanos. Eu conheci ele, eu tinha 13 para 14 anos e a gente foi se relacionar, na verdade, viramos namorados, minha primeira relação amorosa, quando eu tinha 15 para 16. Inicialmente nós éramos amigos, começou como uma amizade e como toda adolescente, no auge da adolescência, me apaixonei, meu primeiro amor. De 15 para 16, então, foi quando a gente começou a se relacionar de fato, não somente como amigos, mas como namorados. Como toda adolescente, foi a minha primeira paixão, então é uma paixão avassaladora, assim. E a gente não entende muito sobre o que é a violência, sobre o que pode e não pode. Mesmo que a gente, na época, não tinha... A internet não era tão forte, assim. Eu sempre tive uma mãe que sempre conversou muito comigo, mas a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente ou que a gente está nessa situação, né? Em uma semana, ele me disse que eu era a mulher da vida dele. E em um mês, já morávamos juntos. Eu ouvi o te amo mais do que respirei nesses últimos dias. Já podia decretar o meu final feliz? Começou com ciúmes pequeno, assim, ele tinha ciúmes de algumas amigas, principalmente homens, meninos, né? Então eu me afastei de todos os meus amigos homens, passei a não me relacionar mais com pessoas que eu era amiga desde pequenininha, assim, né? Passei então a cortar meninos do meu círculo de amigos, assim. E na época era Facebook, não era Instagram ainda, então no Facebook tive que excluir todos os amigos. Passei a sair só com amigos dele, acompanhado dele, né? As minhas amigas também, o círculo diminuiu consideravelmente, assim. E tudo assim de uma forma muito indireta, nada muito direto, assim. Eu não percebia que isso era uma violência, para mim isso era normal de uma relação. A gente começa a namorar e se afasta das pessoas. Ele era mais velho, eu era uma menina de 15 para 16 e ele tinha 18 para 19. Então, a nossa mentalidade, digamos assim, era diferente. Ele estava terminando o ensino médio, eu estava entrando para o ensino médio. Eram vivências diferentes. Ele era fisiculturista, um homem grande, ele tem 2 metros, então... E eu já não sou uma pessoa pequena, mas perto dele eu ficava, me sentia uma pessoa pequena. E... Então, ele começou na vida adulta dele, ele entrou para o ramo do fisiculturismo, da academia, e começou a tomar bomba. Então, nesse momento, ele se tornou uma pessoa muito agressiva, quando ele começou a tomar esteroides, bomba, enfim. Passaram de brigas tranquilas a brigas violentas. Começou a apertar os braços, depois passou para um empurrão. Depois passou para um puxão de cabelo, até que um dia, uma das nossas brigas, ele me levantou por uma mão pelo pescoço, na parede. E naquele momento eu senti, percebi que eu estava numa violência. Até então, para mim, tudo que estava acontecendo eram brigas de casais, era normal, digamos assim. E eu não tinha me sentido e me tocado de que eu estava numa relação abusiva, né?
sendo que eu já tinha sofrido todos os passos de uma violência. A gente sempre diz que a violência ela segue num ciclo, né? A violência psicológica, depois vai para a violência moral, enfim, segue vários ciclos, e a violência física é o último passo normalmente que eles dão. E eu então fui por todos esses passos, eu segui até que finalmente então ele me agrediu de fato ao ponto de que eu me percebesse numa relação violenta e abusiva. Eles começaram com palavras soltas, com censuras veladas. Tem certeza que você vai? Preferia que ficasse comigo. Fico mal longe de você. Assim, comecei a deixar de ir nas coisas que eram importantes para mim. Se não pode ser depois, vem, fica um pouco comigo. Assim, fui sempre ficando para depois. Essa roupa não te valoriza. Quem sabe bota outra. Essa é curta demais, você não acha? Assim, eu fui anulando a minha identidade e individualidade. Então, quando ele fez isso, eu consegui me desvencilhar, fugir da casa, eu estava na casa dele, e consegui pedir ajuda. Saí de lá, peguei um táxi, na época não tinha Uber ainda, peguei um táxi e fui então até a delegacia. Na época eu já tinha 16 anos e fui a primeira menina com 16 anos a ter uma medida protetiva na cidade de Novo Hamburgo naquele momento. Até então as medidas protetivas todas eram somente de maiores de idade, não se tinha ainda nenhuma adolescente com uma medida protetiva. Então foi tudo novo, assim, né? A delegada não sabia como lidar, eu não sabia o que estava acontecendo, minha mãe, meus pais não sabiam da situação, assim, o que ia acontecer, o que se faz a partir daquele momento, né? Então, foi tudo muito marcante, assim, porque eu lembro de chegar na delegacia e ouvir: "Ai, tu é a primeira, a gente vai descobrir o que fazer juntos". E isso me marcou muito, porque eu pensei que eu estava chegando num lugar que sabia o que fazer. E a gente teve que, eu sempre digo que eu tive que reviver muitos traumas para que outras meninas não precisassem viver o que eu vivi. Fundei um coletivo para ajudar outras meninas a lidar com essa situação. Então, a violência que eu sofri, ela viveu todos os ciclos. Eu até hoje tenho medo dele, mesmo sendo uma ativista de direitos humanos hoje, passado tanto tempo, vão fazer quase 10 anos da violência que eu sofri, eu ainda não consigo me imaginar num espaço em que ele esteja. Eu ainda não consigo me imaginar na mesma rua que ele. Eu penso nele, consigo falar sobre ele, porque dou palestra sobre a minha vida, mas não consigo me imaginar num espaço com ele. Sempre me perguntam sobre perdão, se eu perdoo, se eu não perdoo. Eu não perdoo, eu perdoo a Eduarda, porque sinto que a primeira coisa que a gente sente é a culpa, então eu me perdoo pela culpa que eu senti, mas não perdoo a pessoa pelo que a pessoa fez, porque acredito que todos nós vivemos ciclos de violência. Ele tem o ciclo de violência dele, eu tive o meu, todos nós temos, mas não justifica o que ele me fez. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias, porque tem muitas Eduardas ainda
nas suas primeiras relações, que acham que tudo é lindo, tudo é só amor, tudo é um encanto, porque é a primeira paixão, é avassalador, as amigas acham muito lindo. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, dos pequenos sinais, né? Os pequenos ciúmes, afastou de uma amiga, afastou dos amigos, só sai com ele, controla tudo, senha de telefone, eu passei por todas essas situações, né? Então, só depois de muito tempo, assim, a gente vai se tocando das pequenas violências. A gente leva muitos... eu levei anos para poder entender todas as violências que eu sofri e poder falar sobre elas. Então, é muito importante a gente poder alertar, principalmente as adolescentes. É importante que a mensagem que fique, principalmente para as meninas, para as Eduardas com 16 anos, é que a gente não é louca, a gente não está vendo coisas, não é normal viver num relacionamento com ciúmes possessivo, não é normal a gente se afastar das amigas. Se tem alguma amiga que está dizendo que tem alguma coisa errada, por mais que pareça brincadeira, não é paranoia. Pode ser que seja uma violência, pode ser que seja um relacionamento abusivo. Não necessariamente precise ter a violência física. A violência física é o último passo da violência. Depois que já sofreu muitas violências, é que a violência física aparece. E é importante também deixar uma mensagem de que a violência não resume a nossa vida. Eu não sou a violência que eu sofri. Eu sou Eduarda, eu sou ativista de direitos humanos, eu sou muitas coisas, eu não sou uma vítima, eu sou uma sobrevivente. E é importante que a gente entenda que não tem vergonha, não tem culpa em ter passado pelo que a gente passou. Nós não temos culpa nenhuma sobre o que a gente viveu. Quem tem culpa sobre o que a gente viveu é unicamente o agressor que fez com que a gente passasse por isso. Então, a mensagem que eu queria deixar para as pessoas é que procurem ajuda, procurem conversar sobre isso, conversem sobre os seus relacionamentos com as amigas, não guardem sobre isso, não guardem os seus sentimentos para vocês, porque muitas vezes as violências são identificadas a partir de desabafos, a partir de conversas informais que a gente tem e que outras pessoas percebem coisas que a gente não percebe. Então, não pensem que a vida para quando a gente sofre uma violência. A vida ela começa quando a gente denuncia a violência que a gente vive. Me senti iludida, e o meu país das maravilhas começou a se tornar um local frio e opaco. A tristeza me inundou, e entre tons frios de azul, eu me perdi de mim mesma. O vermelho que agora tomava conta não era mais de paixão, mas era um vermelho seco, de raiva. E foi a raiva que me fez tentar confrontar e perguntar o que estava acontecendo. Meu nome é Indaiá, eu tenho 29 anos, eu sou empregada doméstica. Eu estive num relacionamento abusivo. O início do relacionamento eu já conhecia ele por amigos em comum. E depois a gente começou a ter um contato maior e foi quando a gente começou o nosso relacionamento. No início ele era muito parceiro, muito amigo, a gente se divertia bastante, saíamos bastante junto, conversávamos, até que num determinado momento eu comecei a descobrir algumas mentiras, ele começou a mudar, já não era mais a mesma pessoa do início do relacionamento. E aí começou as brigas, né? No início era uma briga que outra, até que foi aumentando as brigas e até que veio, mudou a personalidade e ele começou a ser mais agressivo, né? Começou a me dar empurrões, começou a me prensar na parede,
começou a forçar mais brigas e tudo mais. E até que, de fato, aconteceu uma determinada briga onde ele me bateu, me deu 2 tapas na cara e naquele momento eu fiquei em choque, não queria acreditar que aquilo estava acontecendo, por causa que a gente nunca acredita que a pessoa que a gente ama possa fazer isso, mas ele fez e as agressões foram aumentando, foi ficando pior. Se íamos numa festa, eu não podia olhar para o lado, que na cabeça dele eu estava procurando outra pessoa. Começou a me apertar, começou a ser na frente de pessoas, dos meus familiares. E até que um determinado momento também teve a agressão maior, que foi quando ele me empurrou e eu desci rolando, caí assim, numa escada. E eu tirei o braço fora do lugar, fui parar no hospital. Meus amigos estavam junto comigo, falou que eu poderia denunciar, só que ainda naquele momento eu não conseguia, porque eu ainda amava muito. E aí as pessoas começaram a me falar que aquilo não era normal, que eu tinha que abrir os olhos, né? Só que eu não queria acreditar, eu não queria ver, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Mas eu ainda não conseguia sair daquela relação. Foi uma coisa que mexeu muito comigo, com a minha cabeça, meu psicológico, né? Só que foi com muita força, assim, um determinado momento que com muita força eu disse que eu não precisava passar por aquilo mais, que eu conseguia ficar bem sem ele, sem ter que estar passando por aquela vergonha, porque foi se tornando para mim uma vergonha muito grande, porque as pessoas estavam vendo, as pessoas estavam comentando e eu consegui, depois de muito tempo tentando, eu consegui. Eu dei um basta, eu disse que eu não queria mais e disse que para mim aquilo tinha acabado, sabe? Mas depois de muito tempo. E foi difícil tomar decisão, foi difícil dizer não, né? E por um bom tempo esse relacionamento me travou muito, né? De conhecer outras pessoas, de acreditar em outras pessoas, eu achava que os outros relacionamentos pudessem ser iguais e até eu conseguir me abrir, de procurar ajuda, de conversar, de ouvir as pessoas, né? Porque até então eu estava cega, eu não queria acreditar, eu não queria ver, porque me agredia e depois pedia desculpas, né? Que não ia fazer mais e logo em seguida fazia de novo e me privou de muita coisa,
né, de fazer as coisas que eu gosto, né. Eu não estava tão frequente mais com a minha família, só do lado dele. Fui morar na cidade dele com ele e eu me afastei dos meus amigos, me afastei da minha família. Não. Ele tinha contato com familiares meus e ele às vezes ficava na esquina da casa onde eu morava, mandava foto para os meus familiares que estava ali, né? Eu acho que esperando eu sair, né, para tentar falar comigo alguma coisa. Mas nunca falei mais com ele, eu não falei mais com ele de novo. Depois que o relacionamento acabou, eu vi ele acho que umas 2, 3 vezes, né? Mas não falou, não olhou e eu também procurei não olhar. Hoje em dia eu me sinto uma pessoa mais forte, consigo olhar mais para as coisas, tento não me abalar, tenho força para lutar se eu vejo alguma atitude relacionada ao que eu passei. E digo para outras mulheres, se estiverem passando por isso que eu passei, que procure ajuda, procure familiares, conversem com amigos, que eles vão dar força para vocês, vão tentar dar uma luz, um caminho, né, para que termine isso na vida de vocês. Denuncie se estiver passando isso em casa, né, se passou por uma agressão, denuncia, não deixa passar, para vocês não sofrerem, que nem eu sofri. E eu consegui sair com toda a minha força, eu consegui sair desse relacionamento e hoje eu sou outra pessoa, eu sou uma pessoa feliz, mais leve, alegre. Denuncie e saiam com toda a força que vocês conseguirem, saiam desse relacionamento. As cores saíram das minhas telas e imaginário e passaram para a minha pele. Ganhei meus primeiros roxos quando tentei questioná-lo. As agressões agora eram parte da nossa rotina. Essas cores se misturavam, causando um resultado psicodélico em minha mente. E eu me perguntei diversas vezes se estava louca. A loucura de passar por todos esses estágios e não entender mais quem era ele e o porquê daquilo tudo tá acontecendo. Eu entendi que não era o meu final feliz, mas à medida que as agressões evoluíam, percebi que poderia ser o meu final em vida.